Fala galerinha, estou aqui de volta e hoje vamos ver mais um tutorial de Python sobre funções. Eu quero terminar esse 4.6 que já se estendeu bastante, a gente tem que ir para os próximos pontos. Uma coisa que eu quero falar aqui é a seguinte: quando você for escrever o seu código, tenta deixar as funções, as declarações das funções sempre na parte de cima e depois o código que você for escrever embaixo. Mais para frente, essas técnicas vão dar uma avançada, a gente vai melhorar um pouco, mas é só uma dica aí para vocês conseguirem melhorar a organização do seu código. Senão fica uma declaração em cima, uma função embaixo, outra coisa do outro lado e você não vai mais saber o que fazer, tá certo? Quando vocês forem declarar uma função, tem um negócio muito interessante que vocês podem fazer, que é isso aqui. Eu vou declarar uma função de exemplo aqui para vocês verem. Legal. Escrevi a função aqui, é uma função exemplo que tem um argumento num, e olha só o que eu fiz. Assim que eu comecei a minha função, eu já peguei e taquei uma string aqui do nada. Por que eu joguei essa string aqui? Não é porque eu sou desorganizado, muito pelo contrário. Quando a gente cria uma função, se a gente coloca uma string logo no começo do código, ele vai entender essa string aqui do começo da função como um documento, é uma documentação da função. Ou seja, quando uma pessoa for ler o seu código, ela pode vir direto para cá e vai ler isso aqui, ela já vai saber o que essa função aqui faz. Então, é um bom costume para vocês na programação, vocês sempre documentarem o seu código, ou com os comentários, ou na função vocês podem fazer dessa forma aqui. Então, a minha função de exemplo aqui, imprime exemplo e o número que a pessoa colocar. Só que vai ser chato toda vez eu pegar e ficar escrevendo exemplo para querer que eu faça isso. Vamos supor que vocês criaram uma função que o nome é muito grande, tem várias coisas aqui. Então vocês não vão querer ficar escrevendo toda vez a mesma coisa. O que vocês podem fazer? Vocês vêm e escrevem da seguinte forma. Escreve a forma abreviada que vocês querem, por exemplo, eu vou colocar só um E. Colocam igual. Parece que você vai estar guardando essa função dentro de uma variável, mas não é isso. E você escreve o nome da função. Só o nome. Não precisa colocar o parênteses, tá certo? Colocou o nome da função, o Python já vai entender que você está querendo chamar essa função com esse nome. O nome que vem antes vai ser o nome no qual vai chamar a função. Então vocês dão Enter, você viu que não deu erro nenhum. Agora, se eu colocar e já abrir o parêntese e colocar o número que eu quero que imprima aqui na frente, ele já vai entender que eu vou querer chamar essa função com esse argumento. Então eu vou dar um Enter aqui e olha só, ele executou a minha função de exemplo com o argumento que eu coloquei aqui. Então é uma forma abreviada de vocês chamarem as suas funções, tá certo? A última coisa desse vídeo que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. A gente viu em alguns vídeos que a gente pode, por exemplo, se eu tenho uma lista, eu vou declarar uma lista vazia aqui, eu posso chamar o método append para adicionar alguma coisa nessa lista. Então eu dou o nome lá da variável que tem uma lista dentro, coloco um ponto e escrevo append, ou seja, eu vou adicionar alguma coisa nessa lista. E aqui dentro eu vou colocar o que eu vou querer que eu adicione nessa lista. Por exemplo, o número 1. Eu vou adicionar o número 1 dentro da minha lista. E quando eu entro na minha lista, tem lá, ó, eu criei ela com nada dentro e agora ela tem o número 1 como primeiro item dessa minha lista. Por que eu coloco ponto e o append na frente? Porque o append é um método. O que é um método, na verdade? Deixa eu explicar antes de falar isso. Um método, ele é uma função, só que ela pertence a um objeto. Por exemplo, a lista que a gente acabou de criar. Essa lista que a gente criou é um objeto. E em listas, a gente pode adicionar itens, como a gente tinha visto lá na nossa videoaula de listas. Mas, se eu tenho uma string, por exemplo, em S, eu vou guardar uma string aqui. String. Certo? E ó, então S eu tenho uma string. Em S eu não consigo usar o método append, porque o append ele só funciona
para listas. Eu vou dar aqui e ele me deu um erro. String, ou seja, o objeto string, não tem o atributo append, ou seja, não tem como você usar essa função, na verdade, esse método em uma string, porque esse método pertence a listas. Então, e um jeito fácil de vocês saberem quais métodos vocês podem usar, aqui no idle mesmo você tem uma string, por exemplo. Aí eu vou digitar aqui o S é minha string, coloco um ponto na frente e ele vai mostrar uma listinha de todos os métodos que você pode usar em string. Ó, é um monte de coisa. Vamos ver aqui com listas. Em listas aqui em cima eu guardei em A. Eu tenho uma lista, então eu vou colocar A aqui. Vamos ver. Aí, apareceu. Ó. Eu tenho um append, tenho um clear, copy, count e vários outros métodos. Então, isso é o que eu queria que vocês entendessem nessa aula. Foram várias coisas, mas acho que deu para ficar bem claro. Um método é uma função, só que ela pertence a um objeto. Ou seja, você não vai conseguir simplesmente dar um append assim como a gente faz com print. Se eu apertar isso aqui, ó, ele vai simplesmente dar um erro. Mas o print eu posso usar, porque o print é uma função. Um método pertence ao objeto, então eu só consigo usar ele em um objeto. Não consigo usar se não for em um objeto. Tá certo? Se ficou difícil o entendimento, vai ser muito mais fácil entender isso nas nossas aulas sobre classes e objetos. Vai demorar um pouquinho para elas virem, porque a gente vai falar de várias outras coisas até chegar lá. Então fique com a gente, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que também estão querendo aprender. Se você teve alguma dificuldade de entender, pode deixar as dúvidas no comentário, pode pedir um vídeo explicando melhor alguma coisa ou outra, que eu vou trazer um vídeo explicando melhor, tá certo? O vídeo da esquerda é uma playlist de todos os vídeos que já saiu dessa série de tutorial, e o da direita é o próximo vídeo que vai aparecer aí, tá certo? Se inscreva no nosso canal e eu fico por aqui. Falou, eu me fui.